Você vai ter agora, neste vídeo do Atenção Vascaínos, detalhes e informações da ação que vem impedindo o Vasco de respirar. Jogadores e funcionários sem poder receber, impedidos em função de uma ação que gira no clube há quase 10 anos. Você vai ter muitos detalhes e o porquê desta ação estar asfixiando o Vasco da Gama. Vamos também falar do time que acredita que pode quebrar um jejum de 2 anos sem vencer fora de casa no Serra Dourada, domingo contra o Goiás. Essas e outras informações você vai ter neste boletim. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Muito legal a nossa live de ontem, né? Carlos Germano e o jornalista André Marques. Batemos um papo bem bacana, relembrando muitas coisas, valorizando a base do Vasco e falando desse momento difícil pelo qual o clube passa. Vanderlei Luxemburgo comandou hoje um tempo integral muito bom. Na parte da manhã, Antônio Carlos Melo puxou dos jogadores na parte física, o velho e bom trabalho da caixa de areia que vem trazendo pelo menos esse diferencial ao nosso time. Os jogadores gostam. Uma coisa que ninguém pode negar é que o Vasco está correndo demais. Na parte da tarde, Vanderlei fez um treinamento com os jogadores e aí a expectativa em relação à equipe que ele vai levar domingo em campo. Mudanças podem acontecer. Vanderlei não dá nenhum tipo de pista para aqueles que acompanham o treino e para o público em geral que também sabe das notícias do Vasco da Gama. O Vasco vai jogar domingo contra o Goiás buscando quebrar um tabu. Desde 26 de novembro de 2017, o Vasco não vence uma partida fora de casa no Campeonato Brasileiro. Passou o ano passado todo sem ganhar um jogo em casa. Na verdade, ganhou o clássico contra o Fluminense, o mando era do Fluminense, mas era um jogo no Rio de Janeiro. Mas fora de casa, tendo que pegar avião, viajar, o Vasco não ganha de absolutamente ninguém desde o dia 26 de novembro de 2017. Vitória sobre o Cruzeiro, gol de Paulão, o zagueiro Paulão lá em Belo Horizonte. Goiás e Vasco jogaram pela última vez pela Série B, em 2016, empate em 1-1, o gol do Vasco feito pelo Marcelo Matos. Quem atendeu hoje a imprensa foi o atacante Marrone, o jovem Marrone. E a gente vai perguntar a ele sobre essa situação que envolve o fato do Vasco não estar conseguindo vencer fora de casa. Para o Marrone, como é que está sendo isso? Será que dá para o Vasco conseguir essa vitória fora de casa, finalmente domingo, em Goiânia, Marrone? Sem dúvida, a gente vai ter que quebrar isso aí quanto mais rápido, né? Porque se a gente acaba tropeçando lá, a gente pode correr o risco de voltar para a zona, né? Ficar bem perto. Então como eu falei, a gente vai ter que ir com força máxima, trabalhar bastante essa semana aí, porque esse jogo aí vai ser um jogo decisivo para nós. O Vasco reclamou na CBF, fez uma reclamação formal em relação a mais um prejuízo quanto ao VAR. E a gente soube uma informação também que até por tabela, na visita do presidente Alexandre Campelo para fazer essa cobrança, estava lá Juninho Paulista, que hoje é o homem forte da seleção brasileira. Juninho foi ídolo no Vasco, grande jogador do Vasco, campeoníssimo no clube. E também ouviu, olha Juninho, abre o olho aí do pessoal, o Vasco está realmente fazendo uma reclamação. Agora, se vai dar algum resultado, a gente realmente não sabe. Vanderlei deve fazer sim, pode fazer sim, algum tipo de alteração no time. O que é certo é manter Thales e Marrone na frente, os dois jovens, porque não tem muita alternativa, não tem muito como colocar. Caio Magno, irmão de Thales Magno, treinou ontem entre os profissionais, até agradou, a gente teve essa informação do Carlos Germano na nossa live, mas hoje já treinou na base novamente. O Vinícius Paiva, o Vinicinhos, é um atacante mais de lado de campo, também muito jovem. Então, talvez esses dois jogadores não tenham muitas opções, sejam muitas opções para o técnico Vanderlei Luxemburgo para esse jogo de domingo. Vamos ouvir novamente Marrone, que vai falar se atrapalha não ter um 9 de referência. Jogador de lado não tendo um 9 de referência, se isso vem trazendo prejuízo ao desempenho dele. Acho que sim, porque como eu falei, como a gente vem revezando, às vezes a gente faz uma jogada e acaba não tendo um jogador ali para jogar a bola para dentro. Então, o professor tá vendo aí a melhor opção
opções para estar arrumando logo aí um camisa 9 para estar... Tem o Thiago, né, que todo mundo sabe que é um moleque que também faz muito gol, um moleque bom, todo mundo também apoiou aqui quando subiu. Mas acho que se ele não tá tendo oportunidade, acho que tem que arrumar um logo mesmo para estar o mais rápido possível nos ajudando aí. Mas você, Marrone, vem jogando até como 9. Como é que tem sido para você tentar jogar nessa posição mais centralizada? Na base eu já tive a oportunidade algumas vezes de jogar de 9, mas eu sou ponta de origem, eu sempre joguei de ponta. Mas como todos estão vendo aí, a gente está revezando ali, às vezes é o Valdívia, esse jogo foi o Bruno César. Até que quem não ache um que possa tomar a vaga ali, ele está fazendo revezamento ali, mas se me colocar, como eu falei, estou à disposição. Se ele achar que eu posso ajudar ele ali de 9, eu ajudo. Vou correr a mesma coisa, vou lutar, porque comigo não tem essa. Então, que ele possa estar vendo a melhor forma ali, a melhor opção para estar o mais rápido aí ajudando a equipe, né? Já começaram os ingressos a serem vendidos para o jogo Vasco da Gama e Flamengo em Brasília no dia 17 de agosto. A gente vai trazer durante a semana mais detalhes e mais informações, inclusive para você de Brasília, para que você possa comparecer e apoiar o Vasco no Clássico Carioca. Sub-20, o Vasco perdeu hoje para o Corinthians por 3-1. Eu tive a oportunidade de ver o jogo, o Vasco fez um ótimo jogo, principalmente o Caio Lopes, que é o artilheiro do Vasco, que vem jogando muito bem, é um menino muito promissor, jogando um pouco mais avançado. Também jogaram bem o volante Bruno Gomes, apesar que falhou no primeiro gol, numa saída de bola. Jogou muito bem também o João Pedro. Na frente o Figueiredo, atacante, não foi tão bem. O Lucas Santos até conseguiu ter mais domínio de bola, mas o time do Vasco é um bom time, é uma boa geração, que com certeza, em muito breve, Vanderlei Luxemburgo estará utilizando no time profissional. Vamos então tentar explicar esse caso que está asfixiando a questão financeira do Vasco. A gente está correndo atrás dessa informação há mais de uma semana. E é bom que a gente esclareça que nós tentamos, pelo bom jornalismo, entrar em contato com todas as partes. Com a direção do Vasco, com o jurídico do clube, com a parte que também está impetrando as ações, e não conseguimos falar com absolutamente ninguém. Ninguém quis se manifestar, ninguém sequer respondeu ligações. O canal está aberto para que as pessoas possam se posicionar. As informações que a gente vai passar aqui são informações colhidas através de uma ação que é pública, através das varas, onde nós temos contatos, pessoas que podem nos informar. Corremos atrás também de fontes ligadas a gestões antigas do Vasco, que puderam nos colocar e dar detalhes sobre aquilo que vinha acontecendo numa ação que começou em 2011, num trabalho, numa prestação de serviço que começou em 2011. Então, só para esclarecer, tem muita informação aqui certa, precisa, e tem muita informação que a gente vai colocar como supostamente, porque ainda não temos a confirmação direta. Então vamos tentar explicar este caso da ação hoje que asfixia o nosso clube. No início da gestão Roberto Dinamite e depois com Eurico Miranda, um advogado de nome Alexandre Barreira de Oliveira transitou no clube. Ao que consta, recomendado por alguns beneméritos, por ser um profissional muito competente na área tributária e por ter prestado também serviços a outros clubes e instituições. Foi referendada a sua contratação. Em janeiro de 2010 foi feito um contrato de prestação de serviços do escritório do advogado, Barreira de Oliveira Advocacia Empresarial, que dava uma remuneração mensal de R$50 mil mais honorários de êxito. Como o Vasco não pagou os honorários na gestão Roberto Dinamite, a mesma gestão assinou uma confissão de dívida no valor aproximado de R$2,8 milhões. E em 2013 rescindiu o contrato. O escritório entrou com 3 ações milionárias contra o clube em 2014, por falta de pagamento das parcelas mensais e também de honorários de êxito, que chegavam a mais de R$8 milhões. Em setembro de 2015, já com o Eurico de volta, foi feito um novo acordo para encerrar aquelas execuções, tendo o Vasco concordado em pagar 9 milhões ao escritório Barreira de Oliveira. O pagamento foi feito em parcelas ao advogado Nicolau Cassiano, que representava o escritório nas ações. Nós não conseguimos saber a informação precisa quanto ao parcelamento, mas a princípio
Ao que parece, seriam 9 parcelas, ou melhor, 10 parcelas de 900 mil. Em novembro de 2018, o escritório recebeu tudo. O Vasco pagou essa dívida. O escritório recebeu 9 milhões de reais. Portanto, por 3 anos de trabalho, 3 milhões por ano, 250 mil reais por mês. Em 2015, depois que foi dispensado por Roberto, o advogado Alexandre Barreira voltou ao Vasco, fazendo um novo contrato na gestão de Eurico Miranda. Novamente, 50 mil reais e honorários de êxito de 35% sobre o levantamento de penhoras em dinheiro. Como você pode ver aí no contrato, o contrato é público, você pode ver, hoje foi inclusive divulgado em vários tweets. Então a gente teve acesso a esse contrato e estamos trazendo aqui para vocês. Como eu disse, a gente tentou contato com o Vasco para saber o que o Vasco alegava. Mas a gente, como não conseguiu, a gente foi correr atrás. A princípio, o que eu tenho de informação é que o Vasco alega que 35% a títulos de honorários é muito fora da realidade. A gente entrou em contato com alguns escritórios que fazem a área tributária e a base é em torno de 1,5% a 2%. Inclusive, o escritório que presta serviço para o Vasco, Bichara, cobra 1,5% escalonado, não é certo. Então, essa cobrança de 35% saltou aos olhos. Em 2018, o presidente Alexandre Campelo rescindiu esse contrato assim que assumiu. Entendeu-se que esse serviço não justificava os valores cobrados, e muito menos os 35% sobre êxito, além de cláusulas como, por exemplo, que não poderia ser rescindido o contrato antes do fim da vigência. O advogado Alexandre Barreira apresentou valores referentes a 2 confissões de dívida. Uma em nome de Barreira de Oliveira Advocacia Empresarial, no valor de 3 milhões e 200 mil reais, e outra em nome de Arilucas Empreendimentos Imobiliários, no valor de 540 mil reais. Ambas decorrentes, também é uma informação extraoficial, mas que a princípio deve ser de supostos empréstimos feitos pelo advogado ao clube. As 2 confissões teriam sido assinadas pelo ex-presidente Eurico Miranda antes de Campelo tomar posse. Mas o que se apura é que essas confissões teriam sido assinadas dando tempo para pagamento 4 dias depois. É claro, se isso confirmado seria um absurdo. O Vasco jamais conseguiria pagar. Consequência, o advogado cobrou a título de parcelas vincendas e honorários do clube em relação a êxitos, cerca de 18 milhões em relação a esse contrato. Como as confissões não foram pagas, Barreira de Oliveira e Arilucas ajuizaram 2 processos contra o Vasco, que aí sim começou a se defender, questionou a cobrança e por conta disso teria sofrido aí várias penhoras para que se atinja aí um valor mínimo para começar a se pagar, que também apuramos que deve chegar em torno de 5 a 5,5 milhões de reais. O Vasco não está reconhecendo a dívida pelos honorários, alegando, primeiro, porque teria direito de pedir rescisão, e segundo, porque não achava, de alguma maneira, existir êxito para demandar esse trabalho. O advogado era para levantar penhoras. Com o clube no Profut, a lei permite que os valores depositados em juízo seriam usados para amortizar o parcelamento ou para o pagamento de dívidas fiscais. O Vasco estaria alegando na ação que não houve mérito do advogado e os valores penhorados não voltaram ao clube e foram usados para amortizar parcelamentos e pagamentos de impostos. Nesse trâmite, o escritório entrou com outra ação por dependência de execução anterior, é o termo que nós conseguimos apurar, e onde cobra a confissão ou as confissões de dívida. Essa ação tramita na 36ª Vara Cível. Você tem acesso a ela. E nesse processo, o valor passa de 21 milhões. Esses 3 processos, caros amigos vascaínos, estão engessando o clube porque o juiz não dá trégua, manda penhorar percentuais até altos de faturamento e cotas de televisão do Vasco da Gama. Como disse, tentei falar com Rogério Pérez, vice-presidente jurídico, e com o presidente Alexandre Campelo e não consegui. O Vasco, a princípio, teria alegado que esse mesmo serviço, se tivesse sido prestado, mesmo com o serviço prestado, e os valores penhorados tivessem retornado ao clube, o que não ocorreu no caso, que esses 35% de honorários de êxito é muito alto. E que aí, fazendo uma conta, seria muito grave e retornaria para 21 milhões. O processo chega a 26,
fazendo um acordo em relação a esses possíveis empréstimos ou não, retornaria para 21. Para resumir, o Alexandre Barreira, o advogado, recebeu 9 milhões por 3 anos de gestão Roberto Dinamite e quer mais 26 milhões por 3 anos de Eurico Miranda. Mesmo, volto a dizer, que esses valores sejam descontados, ainda baixa para 20 milhões, seriam 7 milhões por ano, 580 mil por mês. Enquanto isso, os funcionários não recebem há 3 meses, os jogadores não recebem CLT há 2 meses, muita gente querendo saber quando o Vasco vai conseguir pagar as suas contas, e aí a gente faz várias perguntas e deixa no ar, porque esse é o maior problema do nosso clube. Nós contamos uma história e a gente quer saber, esses valores de mercado poderiam ter sido cobrados? Quem aceitou isso? Quantos dias antes da gestão Campelo foi assinada essa confissão pelo presidente Eurico Miranda? Será que realmente foi assinada na confissão 4 dias depois para o pagamento? E a dúvida maior, como um advogado que cobrou do Vasco 9 milhões numa primeira gestão, volta numa outra gestão subsequente? Não seria normal que ele não participasse mais da gestão do Clube de Regatas Vasco da Gama? São perguntas que a gente deixa. São informações e são, acima de tudo, apurações. Porque o torcedor do Vasco quer ter resposta. Se isso confirmado, o Vasco vai passar ainda por muito tempo e pode entrar, sim, num caos. Porque é muito difícil que consiga escapar dessa situação tão desesperadora, tão complicada. Esperamos que o presidente Campelo possa se manifestar, que o jurídico do Vasco possa se manifestar, porque o torcedor do Vasco não suporta mais isso. Esse filme que nós contamos aqui é um filme que a gente não gostaria de contar, mas infelizmente é a pura realidade. O Vasco hoje está asfixiado, os 30 milhões que foram aprovados pelo Conselho, 10 primeiro e 20 depois, não foram captados em sua totalidade, nem os 10 milhões, uma parte apenas dos 10 milhões, os 20 milhões foram aprovados e também não foram captados. Há de se ter uma explicação a respeito disso, que é isso. O Vasco hoje tem uma penhora maior do que o empréstimo que ele está pedindo para pagar as suas dívidas e para poder respirar. Enquanto isso, o time tem que jogar, o torcedor quer um camisa 9, o torcedor quer um camisa 10, Vanderlei Luxemburgo cobra dos jogadores, mas até quando? É triste, gente. Eu, particularmente, fico muito triste. Sei que você também vai ficar muito triste nos seus comentários. Com certeza você vai reclamar, vai xingar, vai brigar com todo mundo. Mas eu digo isso desde que nós começamos esse canal. Não falamos de política. Mas o problema do Vasco não é de agora. O problema do Vasco é de muito tempo. Hoje não tem abraço, porque realmente é muito duro dar esse tipo de informação. Ok, turma? Tchau.